colocar para gravar. Professora. Eu nunca... Professora, Oi. eu lembrei que Ah, eu tinha te perguntado sobre, quando eu começasse essa aula, eu ia te perguntar sobre os gases que eu tinha visto naquela imagem, que era tipo que azuis, roxos, numa imagem do vulcão. Como é que esses sim. gases são formados? Então, boa sua pergunta, Caio. No interior da Terra, né, no manto superior, nós chamamos a circulação do magma, como vocês sabem. E esse magma, quando ele está passando por um processo de ser expelido, né, e aí quando ele sai do vulcão, ele se transforma em lava, ele acaba produzindo diversos gases, porque esse magma ele é composto, dentre tantos elementos, por exemplo, por enxofre. O enxofre ele é capaz de produzir um gás tóxico, por exemplo, tá bom? Que é o dióxido de enxofre. Então, a composição do magma ela é tão, em algum aspecto, problemática, que ela é capaz de produzir, que esse magma é capaz de produzir gases que, ao entrar em contato com a atmosfera, pode ser problemáticos para nós seres humanos, tá? Então, a formação desses gases, a liberação dos gases pela atividade vulcânica tem a ver com a dinâmica interna da Terra, tá bom? Ah, tá. Esses gases se juntam com a fumaça e que sobe, ou eles só, tipo, ficam lá dentro do vulcão mesmo? Não, eles podem sair, tá? Por isso, quando tem atividade vulcânica, às vezes quando a gente vê ali, né, uma imagem, um vídeo de vulcão, a gente fala, caramba, né, as pessoas estão fugindo ali da lava, porque a lava está escorrendo pelo vulcão. É da lava, só um minutinho, Francisco. É da lava, mas não apenas da lava. É também dos gases tóxicos, exatamente. E das rochas que são produzidas. E é isso que eu vou falar com vocês. Sobre as rochas. Sim, os vulcões. Exatamente, Caio. Os vulcões eles podem produzir rochas. E aí eu vou explicar para vocês que tipo de rochas são essas. Fala, Francisco. É tipo isso que eu ia falar, que quando vamos supor, tem um vulcão perto de uma ilha. Aí nessa ilha é pequenininha, que é preenchida com só um vulcão. Aí o que acontece se ela for para água? Produz o quê? Uma rocha? Se a lava for para água, é isso? É. Vai formar rocha. Porque a lava ela é muito quente. Quando ela entra em contato com a água do oceano, e normalmente a água dos oceanos, elas, quanto mais profundas, mais frias elas são. Tudo bem? Então imagina um produto quente, um material quente, entrando em contato com uma água fria. Ou seja, essa lava ela vai se resfriar e vai endurecer. Quando ela endurece, ela dá origem a uma rocha, chamada rocha magmática ou vulcânica ou ainda ígnea. Ela pode ter esses três nomes, tá bom? É que eu achava que sei onde o produzia Francisco outro aprendeu. tipo de rocha. Eu achava que era um negócio mais... Esquece. Tá. Então tá. Então, abra aí na página 19 do livro de vocês, que foi onde nós paramos na aula passada. Por favor. Eu espero vocês pegarem aí o livro. Porque no Minecraft tem essa parte de rochas? É isso? É porque, tipo, no Minecraft... É porque, olha, tem cavernas. Calma aí, que eu não tô entendendo, gente. É que tem cavernas nesse jogo. Aí tem lava. Aí, ao misturar a lava com a água, produz rocha ou uma pedra muito dura chamada obsidian. É como se fosse lava resfriada. Ô, professor, é a mesma coisa. Quando a água entra em contato com a lava, vira pedra. Pedra não, Pedregulho. rocha. Eu vou explicar para vocês porque o correto é chamar de rocha e não de pedra. Já vou explicar isso. E que quando bom saber. em contato com a água, vira obsidiana. É bom saber disso. Minecraft é ciência também, bacana. Esse assunto, na verdade, turma, vocês vão ver também em ciências. Eu não sei se já chegaram a ver isso com o Rony, mas se não, vocês vão ver ainda, tá? Então, podem ficar tranquilos que vai acabar se repetindo esse mesmo assunto em ciência. A gente também vai falar sobre... Oi, Caio. Cadê meu... A gente também vai falar sobre lava em ciência?
Sim, sobre rochas. E aí, com certeza, o Rony vai falar um pouquinho também sobre lava, porque um dos tipos de rocha é essa que nós falamos que se forma a partir do resfriamento da lava. Então, bem provável. Eu só não sei em que momento desse ano, mas vocês vão falar. Bom, na página 19, vem falando aqui sobre as atividades vulcânicas. Turma, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando nós falamos em vulcões, acho que vulcões, quando alguém fala em vulcão, você já imediatamente já tem a imagem do que é um vulcão, né? É aquela forma do relevo parece um cone, né? E que em cima tem um buraco e que geralmente sai lava dali, né? Sai o magma e se transforma em lava. Mas é importante destacar... Oi? Não, 11 que a gente não fez, nem a 15. Página 11. E 15 a gente não fez. Página 15? E 11 e 15. No livro de vocês tem exercício nessas páginas, ô Francisco? Tinha. É porque no meu não é exercício. Era o Leonardo, professora. Oi, a gente perdão. tem parecida. Pois mas... Na página 11, professora, é um mapa, assim, com os traços meio cor de pele. Aqui. Aí tá escrito o que está representado no mapa. Como você descobriu isso? E na página 15? Perguntas. Não, isso daí é na página 11, professora. Tá, Aí na 15, tá assim, tipo um prédio, assim, desenhado. Sim. Fosse uma maquete. Sim, Isso. achei aqui. Aí tá, características em comum entre o Japão. Achei. É o seguinte, é Léo, né? Uhum. Léo, o que eu tenho feito com vocês e com as demais turmas é o seguinte. Pelo fato do nosso tempo aqui estar reduzido, normalmente nas aulas eu não tenho feito exercícios com vocês, nas aulas, né, comuns, para que eu venha fazer os exercícios nas aulas de revisão. Lembra que agora, nas 2 semanas que nós tivemos de revisão, eu fiz alguns exercícios com vocês, até dos suplementares? Uhum. Então, eu estou fazendo assim. Pode ser? Então, os exercícios que Não a gente pra está fazendo vai ser para revisão. Vou explicar. O que eu tenho feito é o seguinte. Hoje eu vou terminar, por exemplo, o capítulo 6 e vamos já iniciar o 7. Quando eu termino o capítulo, eu sempre falo, turma, terminei o capítulo 6. Façam para casa os exercícios do capítulo 6. Na aula seguinte, eu chego e pergunto, gente, tiveram dúvidas em algum exercício que eu passei para casa na semana passada? Ah, Hanna, tive. Aí eu vou e corrijo a sua dúvida. Não, Hanna, todo mundo tá sem dúvidas. Aí eu avanço no conteúdo. Os do suplementar, eu uso na revisão. Aí a gente faz junto. É assim que eu tenho feito. Pode ser? Uhum. Tá bom, Léo? Ok. Então, após você terminar um capítulo, a gente vai ter que fazer tudo. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu já vou passar para casa o capítulo 6, que é esse que o Léo falou. Ok. Tá bom? Show. Então, sobre a atividade vulcânica, né? Como eu falei, quando alguém fala em vulcão, você já imediatamente imagina aquela estrutura que parece um cone, que em cima tem um buraco e ali expele lava. Mas como eu já destaquei para vocês, e tem até representado aqui no início dessa página 19, não apenas a lava é expelida pelo vulcão, mas também piroclastos, que são pedaços de rochas, também gases tóxicos, como o Caio estava falando, fumaça. Nós temos uma série de produtos que acabam se originando dessa atividade vulcânica. Porém, é importante a gente entender o seguinte, nem todo vulcão representa um possível risco de atividade vulcânica. Por quê? Alguns vulcões, ou eles estão extintos, ou eles estão inativos. Porque os vulcões eles podem ser classificados de 3 formas. Ativos, inativos ou extintos. Isso não tem no livro de vocês, tá, gente? Então, os vulcões podem ser classificados como ativos, inativos ou extintos. Vou explicar. Ativos é um vulcão que tem toda essa estrutura cônica e que pode entrar em erupção, em atividade a qualquer momento. O inativo é aquele vulcão que tem condições de entrar em atividade, porque ele tem essa estrutura cônica, mas ele não entra, há muitos anos ele não entra em atividade. Por outro lado, nós temos os vulcões extintos, que são aqueles que essa estrutura cônica
já foi muito alterada. O cone praticamente nem existe mais, já foi muito erodido, sofreu erosão, sofreu intemperismo. Então, nunca mais esse vulcão vai entrar em erupção, que é o caso desse vulcão extinto, tá bem? Isso é importante, Hanna? É uma curiosidade, tá? Então, eu tô pontuando aqui para vocês, caso vocês leiam em algum livro, alguma questão que fale sobre esses tipos de vulcões. E aí, avançando um pouco, é importante falar o seguinte: quando a gente pensa em atividade vulcânica, normalmente nós pensamos o seguinte: nossa, Deus me livre, atividade vulcânica é um troço horrível. Vocês conseguem me escutar, gente? Uhum. Ai, que bom, é que vocês estão tão quietinhos. Então, quando nós... Ótimo, ótimo. Então, quando nós pensamos em um vulcão entrando em erupção, a gente fala, caramba, isso é muito ruim, né, Hanna? Porque, né, imagina, a lava escorrendo, pode chegar em algumas cidades, isso pode destruir algumas construções, a população vai ter que sair correndo. Sim, a atividade vulcânica tem esse aspecto negativo, esse poder destrutivo. Mas, isso eu já tinha comentado um pouquinho com vocês nas aulas anteriores, a atividade vulcânica, ela pode ser algo bom, tá? E eu vou explicar o porquê pode ser algo bom. Normalmente, a atividade vulcânica, ela expele esse tipo de rocha que eu falei, que são as rochas magmáticas ou vulcânicas, e também pode ser chamadas de ígneas. Pode ser chamada dessas três formas. Então, se não houvesse atividade vulcânica, nós não teríamos rochas no nosso planeta. Hanna, qual a importância das rochas? As rochas, elas dão origem aos solos. E os solos são necessários para que, por exemplo, nós tenhamos, por exemplo, o cultivo de laranja, para que nós tenhamos, basicamente, o desenvolvimento da agricultura. Então, se não tiver... Olha só, como que um trocinho, né, como a falta do vulcão poderia causar um problema lá na frente? Por exemplo, para a nossa alimentação, para a nossa existência, porque iria afetar o desenvolvimento da agricultura. Então, a atividade vulcânica é importante, tudo bem? Vou dar um exemplo, até no livro de vocês, no último parágrafo desse texto aqui da página 19, fala sobre um tipo de solo que foi originado por uma rocha desse tipo magmática. Muitos vulcões dão origem a um tipo de rocha magmática conhecida como basalto. Aqui, quando a gente fala sobre rochas e solos, vão aparecer vários nomes meio esquisitinhos, tá, gente? Eu já adianto isso para vocês. Então, a atividade vulcânica ela pode expelir um tipo de rocha chamada de basalto. O basalto, quando ele chega aqui na superfície terrestre, ele sofre um processo ali de decomposição, ele acaba sendo... sofrendo com a chuva, com os ventos, enfim, ele acaba sendo deteriorado e dá origem a um tipo de solo chamado de terra roxa, que apesar do nome ser terra roxa, é um solo de coloração vermelha. Bizarro isso, né, gente? Mas eu vou explicar, tá bom? É porque os imigrantes italianos que chegaram... No Brasil tem esse tipo de solo. Os imigrantes italianos, quando chegaram no Brasil, viram no norte do Paraná e de São Paulo um solo avermelhado. Em italiano, vermelho é rossa, tá? Então eles chegaram aqui no Brasil, viram aquele solo super vermelho e falaram, nossa, terra roxa, roça. Só que o brasileiro entendeu terra roxa. E aí ficou o nome terra roxa, mesmo o solo sendo um solo vermelho. Hanna, por que você está contando essa história toda? Por quê? Esse solo chamado de terra roxa, que na verdade é vermelha, encontrado no norte do Paraná e em São Paulo, é um solo super fértil. Olha só. Então, basalto é uma rocha magmática que sofreu um processo ali de deteriorização, né? Foi meio que destruída essa rocha e deu origem à terra roxa, que é super fértil, que permitiu e permite essa região do norte do estado do Paraná e de São Paulo ter uma intensa atividade agrícola. Olha como que a natureza é fundamental para a nossa própria sobrevivência. Ô, professora. Diga. Eu tô ansioso para você falar aquela parte que você falou, qual que é a diferença entre rocha e pedra. Já vou adiantar agora, então, Francisco, para acabar com a ansiedade. Professora, bora. Bora.
Então, Você tá gente, esperando isso até nas aulas passadas? Eu falei, bora, cara. Eu também, quando a professora falou isso, eu fiquei animada. ai, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar aqui para vocês e depois eu vou enviar lá na GDedu um textinho para quem quiser aprofundar mais, entender mais do que eu vou falar aqui. Bom, quando nós falamos em pedra, nós estamos falando em um material endurecido, né? Quando você fala em pedra, você pensa o quê? Em algo duro, né? Algo pesado. Quando nós falamos em pedra, nós estamos falando então de um material consolidado, um material endurecido, mas que é composto por apenas um tipo de mineral. Guardem isso. Vou explicar. Quando nós falamos em rochas, nós estamos falando em um material duro também, que a olho nu pode até parecer semelhante a uma pedra. Mas, diferentemente da pedra, as rochas, elas são formadas por diversos minerais. Hannah, não entendi a diferença. Eu vou te mostrar imagens, que talvez te facilite, tá? Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela com vocês. Então quer dizer que pedra só tem um elemento e rocha tem vários. Exatamente isso, Caio. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Eu trouxe aqui alguns exemplos de rochas magmáticas, que são essas que se formam por conta do resfriamento do magma, né? Ou da lava. Nós temos aqui o feldespato, o granito, o diórito, o riólito, o andesito, o basalto. Eu falei que eu disse para vocês que vários nomes esquisitos iam aparecer, tá? Professora, Oi. muitos deles a gente encontra facilmente, como Sim. o diórito, o andesito. O granito, muito mais. O granito e o feldespato eles são bem comuns de encontrar. Sim. Ó, por exemplo, aqui em casa, não sei se na casa de vocês é assim, mas a pia daqui de casa tem granito. Então. O meu é de andesito e granito. É bem comum de achar. Aí, repare o seguinte. Todos essa imagem aqui, essas duas, não dá para ver assim de olho nu, né? Precisaria de uma lente de aumento, enfim. Mas nessas outras rochas, dá para perceber que tem mais de uma coloração. Percebem isso? E Estão por quê? percebendo? Porque ele é feito de vários complementos. Exatamente, Caio. Ô, professor, o basalto Olha, o que eu ainda não vi é o riólito e o basalto. Eu acho que eu já vi o basalto. Esses são raros de conseguir achar? O basalto nem tanto, o Francisco. O riólito é um pouco mais. Dessa imagem aqui, os mais comuns são o feldespato, o granito e o basalto. São os três mais comuns, tá? São os três mais comuns. O basalto, o granito. Eu já vi o riólito. E o andesito. Alguém tá me chamando. Oi, quem tá falando comigo? Eu só não vi também o riolito, o basalto e o feldespato. Feldespato? Eu já vi o feldespato. Tem o feldespato, o diorito ali perto da minha casa. Olha só. Já vi Então, todos, professor. Oi? Eu já vi todos. Arrasou. Então, percebam que quando nós tratamos de rochas, normalmente elas têm diversas colorações, porque cada uma dessas cores representa um mineral diferente, tá? Então, Hannah, fala aí alguns minerais. Bom, nós temos vários, né? Tem alguns mais comuns, tudo bem? Nós temos ferro. Ô, professora. Só um minutinho, Francisco. Mas nós temos outros menos comuns, tá? Como, por exemplo, a mica. Então, assim, são nomes meio esquisitinhos que aqui pra gente não faz tanta diferença nesse primeiro momento. Se alguém aí quiser fazer geologia, se alguém quiser fazer faculdade de geografia, em geologia, faculdade de geologia, você vê muito mais do que em faculdade de geografia. Sobre esse assunto que são as rochas. É bem legal, era uma das disciplinas que eu mais amava. O nome da disciplina era pedologia. Só o nome da disciplina já é esquisito, né, da matéria. Mas era bem legal. E assim, essas aulas, elas seriam ideais, assim, que nós fizéssemos em laboratório. Porque aí, por exemplo, aqui no granito do feldespato, não dá para, assim, até que dá para perceber que tem uma coloração diferente, né? Mais de uma coloração nessas rochas. Mas se nós tivéssemos um instrumento que pudesse observar mais de perto, nós conseguiríamos ver essa coloração diferente muito mais facilmente. Então,
Assim, na medida do possível, a gente vai aqui se organizando. Oi. Tem vários minerais no universo, né? Sim, sim. Tem alguns que são bem difíceis de achar e ainda nem conseguiram achar. Sim, com certeza. Tem alguns que a gente não deve conhecer ainda. Sim. Na face da Terra, qual que é o minério rocha mais difícil que já conseguiram achar? Tipo assim, pode achar muitas vezes agora, mas antigamente era bem difícil de achar. Francisco, boa sua pergunta e eu não vou saber te responder mesmo. Assim, na verdade, o homem, quando ele vai avançando nas pesquisas científicas, ele acaba tendo a capacidade de, produzir maquinários e tecnologias que permitem a exploração de materiais e recursos que até então não eram explorados. Então, por exemplo, hoje, um dos minerais muito explorados no Brasil, que acaba contribuindo para a riqueza do nosso país, é a exploração do minério de ferro. Muito fácil de muito ver. E assim, hoje em dia a exploração do ferro é muito ampla no Brasil, mas eu acredito que alguns anos antes, algumas décadas anteriores, não era tão fácil assim explorar e encontrar o ferro no Brasil. Então, na verdade, todos os recursos que nós encontramos no país, eles acabam sendo cada vez mais explorados porque há esse avanço das pesquisas, né? Então, mas talvez a Aline, é que vocês não conhecem ela, a professora Aline, deve conhecer de vista lá do colégio. A professora Aline, que é de Química, conhece? Já foi a professora. Eu já vi de longe, mas eu nunca conversei. É uma lourinha de cabelo aqui. A professora Aline, de Química, ela poderia explicar isso muito melhor para vocês. Por isso que eu falo, eu amo essa aula quando tem laboratório, a gente poderia se encontrar pessoalmente. Mas fiquem tranquilos que, assim, eu não sei como vai ficar a nossa vida quando nós retornarmos para as nossas atividades, mas se eu conseguir aí uma brechinha, eu faço uma atividade falando sobre rochas e solos com vocês no laboratório. E aí eu convido, de repente, a professora Aline ou o professor Rony, ou de repente os dois, enfim, que é bem legal fazer uma atividade nesse sentido. Tranquilo? Tem um jogo que eu jogava há muito... Só um minutinho, Francisca, porque eu tava falando com a Elisa. Elisa, sim, tem um vulcão em Bangu, mas ele está abandonado, ou seja, não tem erupção. Exatamente, Elisa. Em Bangu, em Campo Grande, algumas áreas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, nós temos vulcões extintos, tá? Quando você coloca aqui abandonada, na verdade, extintos. É que eles já estiveram em atividade vulcânica. Sim, Caio. Que já estiveram em atividade vulcânica, mas que hoje em dia não tem mais essa possibilidade de entrar em erupção. Tudo bem? Isso, gente, aconteceu. Nós tínhamos vulcão aqui no Brasil em atividade, tá? Há 60 milhões de anos atrás. Então, assim, há muito tempo atrás, tá? Cadê o Miguel da Rúbia? No portal Knights tem basalto. Qual é a diferença de extrusivo e intrusivo? Boa, Miguel. Olha, eu gosto de vocês, que vocês não têm medo de aprofundar no assunto. O Miguel, não sei se vocês perceberam, deixa eu voltar aqui a compartilhar a imagem. O Miguel perguntou, Hanna, o que é isso de intrusiva ou extrusiva que está aqui na imagem? É o seguinte, Miguel, algumas dessas rochas magmáticas, elas podem se formar quando elas ainda estão no interior do vulcão, e aí quando o vulcão entra em atividade, essa rocha acaba sendo expelida, ou então essa rocha pode se formar a partir do resfriamento do magma, quando ele já chega aqui na superfície terrestre, do lado de fora. Tudo bem? Então, quando eu falo em rocha magmática intrusiva, é porque é uma rocha que se formou no interior do vulcão. Quando eu falo em rocha magmática extrusiva, é porque é uma rocha magmática que se formou a partir do resfriamento do magma, quando esse magma já estava aqui do lado de fora do vulcão. É isso, tá? A diferença entre intrusivos... Professora, oi. Eu acho que se, vamos supor que criassem um jogo que dá muito realista, que dá para explorar o mundo e tal, seria muito maneiro, né? Pô, seria ótimo, meu sonho. Gente, uma curiosidade, tá? Vocês podem ter rochas em casa, sabiam disso? Existe um site chamado... eu vou tentar lembrar. Se eu não me engano, é CPRM. Centro de Pesquisas de Recursos Minerais, se eu não me engano. Na verdade, é um órgão do governo que fica, se eu não me engano, no Paraná. E aí você pode enviar um e-mail para eles e pedir algumas rochas, tá? Eles têm pedaços dessas rochas que
eles distribuem para a população, para que a população possa fazer estudos, enfim, ter em casa e tal. Só que eu já adianto, tá? Nem todo mundo consegue, porque são muitas solicitações. Por exemplo, eu pedi há 2 anos atrás, até hoje eu não recebi. Mas eu conheço pessoas que já solicitaram e já receberam. Então, enfim, se é o seu interesse, querer pesquisar mais sobre isso, enfim, tá? Avançando um pouco, oi. Porque, tipo assim, quando o vulcão entra em erupção, acontece alguns raios perto, naquela fumaça. Então, na verdade, é Miguel, né, que tá falando comigo? Não. Gente, eu troco a voz de vocês. Nossa! Davi. Perdão, Davi. Eu troco. Olha, sou uma maravilha aqui para identificar as vozes. Davi, na verdade, quando nós falamos em trovão, né, ou raios, é um fenômeno ligado à atmosfera, tá? Quando falamos de trovões, raios... Não, aqueles peixes que ficam no vulcão quando ele entra em erupção. Tipo uns feixes luminosos, é isso? Lava. Porque quando um vulcão ele entra em erupção, assim, nós estamos falando em uma liberação de pressão. Porque imagina, gente, para que o magma ele consiga sair das áreas mais profundas ali desse vulcão, né? Ele próximo ao manto superior e consiga chegar até o lado de fora, gente, são quilômetros de caminho aí, são quilômetros de distância. Então, isso faz com que esse magma tem que estar sob uma alta pressão para que ele consiga subir, porque existe um negócio chamado força da gravidade. Isso aí, Rony também vai falar com vocês, acredito eu. Tudo o que você joga para cima tende a cair, né? Tudo. É uma lei, alguma coisa de alguém. Eu esqueci. Sim, é uma lei da física. Tudo que você joga para cima tende a cair. Agora imagina, algo que está embaixo subir. Para algo que está embaixo conseguir subir, tem que ter muita pressão. Então, o magma, ele acaba sendo expelido com muita pressão. Exatamente, com muita pressão. E aí, Davi, essa alta pressão gera um certo tremor de terra. Essa alta pressão pode causar feixes luminosos na atmosfera que dá a impressão de ser raio, mas não é raio. Raio é o funcionamento da atmosfera, tá? E não da dinâmica interna da Terra. Professora. Tranquilo, Davi? Professora. Só um minutinho, Caio. Foi, Davi? Show, Davi me deu um joinha. Fala Professora, comigo, Caio. tem um vídeo aí de um vulcão entrando em erupção de noite. É um fenômeno, tipo, de noite, de longe, muito bonito, de um vulcão entrando em erupção. Gente, esse ano, Caio, um dos maiores vulcões, que é o chamado Anak Krakatoa, ele entrou em erupção, foi no começo do ano. E, assim, ele é bem conhecido. Depois pesquisem sobre ele. Anak Krakatoa. Ele é bem conhecido. Fala comigo, Caio. Gente, o Caio tá falando alguma coisa. Esse vulcão tava saindo bastante fumaça. Aí tava tremendo a câmera, porque tipo que o vulcão tava fazendo o chão tremer. Aí nisso, houve uma enorme explosão. Eu tava achando que essa explosão foi causada por alguma coisa nossa, que a gente deu. Não. Só que eu percebi que não. Que foi a pressão do vulcão tentando sair, só que tava muito lá no fundo e arrumou um jeito explodindo um lado do vulcão. Sim, exatamente isso, Caio. Exatamente isso. Alguém tá falando comigo. Quem mais? Era eu, professora. Eu, Francisco. Olha, professora, tem aquele jogo lá que eu tava falando, de Minecraft e tal, que leva muito à realidade. Então, eu consigo fazer várias coisas, mas, tipo assim, não é igual ao mundo. Aí, eu criava, que tem o modo sobrevivência e tem o modo criativo. Aí, eu queria fazer, eu fiz, tipo assim, um Minecraft era. Aí, eu construí vários vulcões pra mostrar como que era no meu antigo... Quando nós retornarmos, nós precisamos, então, jogar Minecraft, porque eu preciso ver isso, hein? Alguém tava falando... Sério.
Alguém estava falando comigo também, só para que a gente possa avançar aqui. Professora, Eu calma, quem? nesse mundo aí também tem bruxas, você pode pegar lava Meu pra fazer Deus. um portal pro... É, melhor não, que é bem... Oi, alguém tá. Alguém. Oi, alguém, outro alguém. Eu quem? Eu quem? Mas Daniel. não tem Oi, física. Daniel. Fala comigo, Daniel. Eu sei que a gente tá falando de vulcão, Ah. mas, tipo, eu pensei em uma coisa. Aquilo onde a gente vê lá do alto, uns rastros no céu colorido, meio verde, eu queria saber o nome disso aí. Era meio que um feixe de luz. Então, assim, depende. Pode ser meteoro, pode ser um asteroide, pode ser muitas coisas. Professor, não é que difícil. passa rápido, é que fica no céu brilhando, professor. Ah, sim. É uns negócios brilhantes, verde. A maioria verde. Aurora boreal. Ah, sim. Isso aí dá pano pra manga pra eu explicar. Mas olha só, Daniel, eu prometo que assim que eu tiver um tempinho, ou de repente na agenda Edu, eu te envio no privado e eu te explico então o que é, tá bom? Porque demora um pouquinho pra eu explicar, tá bom? É que eu acho esse negócio muito bonito, tipo... Nossa, assim, a gente poderia fazer uma aula só de fenômenos, assim, curiosos e que deixam o céu lindo. Aurora boreal, tem um fenômeno chamado Sol da meia-noite, gente, que é um troço bizarro, que é nas áreas polares e o sol nunca se põe. Sim, nas áreas polares, durante 6 meses, fica com sol direto. Professora. Ai, deve ser bizarro. É bizarro. Professora, eu pensei que quando acabasse a aula a gente podia fazer tipo que um negócio de maquete, de fenômenos naturais. Não, ia ser maravilhoso, o Caio. Oi, alguém tá me chamando. É que no chat, quando tava falando do vulcão, eu tinha perguntado, porque eu já ouvi falar que tem vulcão aqui no Rio, mas é que eu nunca vi. Sim, é extinto. Ele existe, mas ele tá extinto. Ele nunca mais vai voltar a entrar em atividade. Porque ele teve uma atividade tão forte que meio que ele parou de... Não, quem tá falando comigo é Miguel? Não. Natan? Não, nem é por isso não, Natan. É porque a estrutura, como eu falei com vocês, para um vulcão entrar em atividade, ele precisa ter aquela estrutura, que é aquele cone, né? Sim. E embaixo tem uma câmara magmática, que nós chamamos, que basicamente é um ponto por onde o magma pode ser expelido. E no caso do Brasil, nós acabamos nos deslocando. Lembra que eu falei com vocês que em um determinado momento o Brasil e a África estavam juntos, mas depois foram se afastando? Sim. Então, o Brasil não está mais acima de uma área que tenha uma câmara magmática, ou seja, aonde nós estamos atualmente, aonde o Brasil se encontra agora, não tem mais a possibilidade de ter um vulcão em atividade. E além disso, só um minutinho, além de embaixo do nosso território nós não termos mais uma câmara magmática, esses vulcões, como é o caso de Bangu, Nova Iguaçu, Campo Grande, enfim, esses vulcões eles acabaram sendo meio que destruídos, tá? Eles acabaram sofrendo processo de intemperismo e de erosão. Ou seja, esse cone, ele já foi, ao longo dos anos, sendo destruído pela própria natureza, por conta dos ventos, da chuva, enfim. Tá bom, Como Natan? Ô, professora, olha, eu tenho uma dúvida. Exatamente, Caio. Olha, eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, que envolve geografia e ciência. Ai, meu Deus. Vai, lança. Todos no repórter, nos jornais, tudo tá falando. Ih, meu Deus, 1 minuto, tem que ser rápido, Francisco. 1 minuto pra aula acabar. O coronavírus, ele, tipo assim, certa temperatura, ele não consegue viver, vamos supor assim. Aí, tá falando de todos os países, né? Vai cair. Por que não tá falando de Havaí, vamos supor assim? Porque lá é muito calor. Professora. Não, Francisco, principalmente porque para lá os deslocamentos não são tão intensos, as migrações, tá? É por causa disso. Mas depois eu explico novamente para você. Professor, é verdade que tem um lugar que é 3 dias direto de dia? Tchau, professor. Mais de 3. Pode chegar até 6 dias ou 6 meses direto de sol nas áreas polares. Nos desertos. Ô, professor, então eu vou ficar nenhum vulcão para não pegar coronavírus. Pô,
Difícil se a gente sobreviver perto do vulcão, mas tudo bem. Então, muita água. Eu tô dando tchau aqui, porque a qualquer momento essa aula vai cair, porque falta menos de Tchau, um minuto. professora. Acabou. Lembra? Tchau, Façam os exercícios do capítulo 6. Façam os exercícios do capítulo 6.